Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu. Una lisolo nangana yo masia Yesu. Amém. Amém. Tolingi totanga ba psomo ya délivrance. Queremos fazer a leitura no Salmos de Livramento. Lelo tozana ba psomo tolingi totanga eza ba psomo ya délivrance. Tem alguns salmos que nós queremos fazer a leitura hoje que são salmos de livramento. Eza psomo 68. É o Salmo 68. Mas tô vanda mingi na psomo 126. Nós vamos permanecer muito no Salmo 126. Na português. Em português. Ezali psomo 68. É Salmos 68. 19 e 20. Na français. Na linguagem francesa. Eza psomo 68. É Salmos 68. 20 e 21. 20 e 21. Vous y êtes. Estão aqui. Mutumura la ninga malamu. Na lobina português eza Salmos 68, 19 e 20. Na français eza chapitre 68, mais 20 na 21. Simanangonde toko yekola Psaume 126. E depois disso vamos aprender o Salmos 126. Vamos apenas fazer as primeiras leituras nos primeiros capítulos, versículos. Amém. Amém. Na linha tanga na português, Salmo 68, 19 a 20. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Na tradição muçulmana, a nossa libertação. Verso 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Amém. Tout en français, 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, pour nous garantir de la mort. Parole du Seigneur. Vanda esi kozali pebetela li loba nzambe maboko. E bata palmas. Ba protocole bozo sunga biso. Protocolos nos ajudam. Tango bazovandisa bato bazoya. Quando estão fazendo sentar as pessoas estão chegando. Po to yekola maloba na nzambe. Para que possamos aprender a palavra do Senhor. Na linha tanga Psalm 126. Eu quero fazer a leitura no livro de Salmos 126. Na tanga 4 primeiras estrofes. Eu só vou fazer a primeira estrofe. Na tanga 4 e 4. Eu vou fazer os primeiros 4 estrofes. Na tanga na português. Eu faço a leitura em português. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Verso 4. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Na français. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations:
L'Éternel a fait pour nous, a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Amen, amen. Yambona lobela 126, nali mutumura loba le ruisseau dans les midis. Le bango na portugais azaguas do sul. Não vou explicar après parce que yango depende ko la thème na ngai. Eu vou explicar isso depois porque esse que será o meu tema. Oyebi mikolo nyonso. Vocês sabem que todos os dias tozozwa bandoto sur la mort. Estamos tendo sonhos acerca da morte. Muitas pessoas estão morrendo e as outras estão sonhando sobre a morte. Por isso é que eu começo aqui no Salmos 68. É o Salmos de Davi. Nós sabemos que os Salmos foram escritos por autores diferentes. Mas o Davi foi o que mais escreveu nos Salmos. Esse é um dos Salmos do Davi. Béni soit le Seigneur. Ele falou que seja abençoado o Senhor. Chaque jour. Todos os dias. Dia após dia. Dia após dia. Na tradução francesa. Mas eu me alegro com a tradução francesa. Falaram que vamos exaltar a Deus e vamos continuar a exaltar. Mokolo nyonso. Todos os dias. Eu quero falar para uma pessoa. Deus não é o Deus só dos domingos. Ele também não é só Deus do sábado, como os nossos irmãos do sétimo dia falam. Deus é Deus de todos os dias. Davi falou que eu exalto a esse Deus. Chaque jour. Todos os dias. Por que ele falava isso? Todos os salmos foram escritos com algumas razões. Hoje de manhã eu ensinava os estudantes aqui. Eu falei para eles que o Salmo é um livro político. Poético. Toda pessoa que escreveu os Salmos exprimiu o seu sentimento. Exprimiu a sua emoção. Em alguma coisa que ele viveu. Davi falava aqui. Exalto a Deus. Todos os dias. Por que Davi escreveu isso? Ele escreveu porque ele viu esse Deus. Quando retiraram a arca do Senhor, quando roubaram a eles a arca da aliança, eles também conseguiram ir recuperar a arca. Eles não conseguiram recuperar. Deixa eu falar para uma pessoa. A pessoa que recebeu a arca para que possa voltar não era nenhum outro rei. A pessoa que fez voltar a arca em Israel não foi nenhum profeta. Se você quiser recuperar a arca de Deus, se você quiser tentar segurar a presença de Deus, não é o pastor que vai lutar contra você. É um profeta que vai falar. Mas a pessoa que vai decidir é ele mesmo. Quando ele segurar a presença de Deus, Davi não sabia como é que eu vou recuperar.
barua bakonzi bayebi te ndenge akozwa yango. Os reis, os chefes não sabiam de que maneira ele poderia recuperar. Nzoka nde soki ozwi arche na Nzambe, Afinal de contas, se você receber a arca de Deus, omemi yango na ndako ya Dagon, levar isso para a casa do Dagon, olingo okomisa yango lokola eloko akosakana, você quer tornar isso como se fosse um brinquedo. olingi nde Dagon abuka na mutu. Você quer que o Dagon corte a cabeça. Soki olingi Dagon abuka na mutu, Se você quer que o Dagon corte a cabeça, zwa arche mema yango na ndako na ye. recebe a arca e leva para a casa dele. Bamemi arche batia yango na ndako ya Dagon. Levaram a arca até a casa do Dagon. Or Dagon azalaki nzambe na O bango. Dagon era o seu Deus. Ntango balamuki baye na tongo, Quando eles acordaram de manhã, bakuti ekeko na bango soi-disant nzambe, encontraram a sua estátua. Então o seu Deus akweya mutu ebukana. estava caído com a cabeça Non, on ne quebrada. touche pas la présence de Dieu. Não podemos tocar a presença de Deus. Bible nange lobi, A minha Bíblia me diz, mbala liboso na histoire, a primeira vez na história, bato babela ba hémorroïde, as pessoas começaram a ter doença de hemorroida. po mokolo balingaki basimba arche ya Porque no nzambe. dia que eles queriam segurar a arca de Bible Deus, lobi na kati ya mboka wana, a Bíblia nos diz que dentro daquele país, bato bazwi ba hémoronkina, as pessoas receberam hemorroida. balobi te tokokufa pamba. Falaram que não, vamos morrer em vão. Non, soko olingi ozwa pota libumu esilaka te. Você quer ter uma doença da barriga que não termina? Touche la présence de Dieu. Toca a presença Non, de Deus. touche la présence de Dieu. Toca a presença de Deus. Ntango batouche présence na Quando Nzambe, eles tocaram a presença de Deus, na lolenge elongobani te, na maneira que não era necessário, babela ba hémoroïde, eles todos se adoeceram com a balobi hemorroida. tobimisa arche Falaram que vamos tirar essa arca. ememeli biso malheur. Isso trouxe para nós a maldade. David azokanisa Davi pensava, bamema biso arche, nos levaram a arca. toyebaki mokolo ekozonga te, Nós não sabíamos o dia que podia voltar. nzoka nde nzambe na biso Afinal de contas, o nosso Deus, aza nzambe mokolo nyonso. Ele é Deus de todos os dias. nalingi nayebisa moto moko, Quero falar para uma pessoa, avant basala yo mabe, antes de te fazerem o mal, nzambe esasali yo bolamu. Deus já te fez o bem. Na bandeli Eu awa começo aqui. bato nyonso baplanifiaka likolo ya vi na yo, Todas as pessoas que planificam diante da sua vida, bayaka na retard, eles vêm tarde. parce que moi je bénis les dieux. Porque antes deles virem, Nga natondaka nzambe eu agradeço a Deus ya mokolo nyonso. todos os dias. Oh, ntango yokanisi Quando você nga pensa, natondi nzambe eu já exalto a esse Deus, mpo akodelivre ngai. porque Ele vai me libertar. nalingi nayebisa moto moko, Eu quero falar para uma pessoa, bitumba oyo ekoyela olobi as lutas que virão para você amanhã, ekokuta nzambe. já vai encontrar Non, Deus. oyo ekoyela na O février, que vai vir para você em fevereiro, oyo ekoyela na mars o que vai vir em março, ekokuta nzambe. já vai encontrar Deus. Awa David alobi Aqui o Davi falou, natondi nzambe agradeço a Deus mokolo nyonso. todos os dias. Alobi boye, Ele falou o seguinte, quand on nous accable, ntango balungaka bakanga biso, quando as pessoas querem nos prender, ntango balukaka babebisa quando biso, eles querem nos destruir, ntango basalelaka biso bamiango, quando eles têm feito reuniões, ntango yo olali awa quando você está dormindo bato aqui, bazolota siri yo, as pessoas estão tendo sonhos, bazoprepare siri yo, estão preparando acerca de ndenge você. nini tokobebisa De ye, que maneira vamos destruir ndenge ele? nini tokokweyisa De ye. que maneira vamos fazer ele Meme ntango cair? bango bazopense, Mesmo quando eles estão pensando. tika na explike yo, Deixa eu te explicar. ntango azokoma awa Quando ele escrevia alobi aqui, ntango baluki bakanga biso, ele falou que quando pensaram em nos prender, ntango balingi babebisa biso, quando eles querem nos destruir, nasepelaka eu me alegro. aye nango na présent, Ele chegou no alobi presente. Dieu nous délivre. Falou que Deus vai nos libertar. Oh, j'aime ça. Eu amo isso. Donc ntango bosali baprojet Quando você faz os seus projetos, mokolo ya réalisation nango, no dia da realização, nzambe akokangola ngai, Deus vai me nzambe libertar. akokangola yo. Deus vai te libertar. Alobi boye, Ele falou o seguinte, yango natondaka ye mokolo por nyonso. isso que eu exalto a Ele todos os dias. Nasepeli na verset oyo, Eu me alegrei nesse alobi versículo. l'éternel, le Seigneur, Falou que o Senhor, o Eterno, peut garantir e também a minha garantia de la mort. da morte. Tika nasepela na eloko oyo, Deixa eu me alegrar aqui. natanga yango na portugais. Vou fazer a leitura em Alobi português. nkolo yawe,
alobi Yahweh falou que Senhor, akobatela ngai Ele vai me proteger na kufa. da morte. Nalingi naloba na mutu moko Eu quero falar para uma pessoa, oyo bazokanisa ete bakoboma o yo, que estão pensando que vão te matar, oyo bazokanisa ete bakodétruire famille na que yo. estão pensando que vão destruir a sua família. Bíblia elobi na ngai, A minha Bíblia me o fala, nosso Deus Nzambe na biso, é o Deus da salvação. aza Nzambe alobiko, E a Deus, pe Nzambe, o Senhor, ye Senhor, pertence ezali os livramentos delivrance na biso, da morte. ya kufa. Donc, ceux qui peuvent entendre la Bible, Se nós estamos fazendo a leitura da makambo Bíblia, musuku totanga yango malembe malembe. outras coisas temos que fazer a leitura devagar. Ebongi to étudier yango bien. É necessário estudarmos isso muito Balobi bem. akokangola biso na délivrance te. Na ba délivrance. Falaram que Ele não vai nos libertar no livramento, mas sim nos livramentos. Isso, minha filha, nos na ba délivrance ebele. Nos livramentos, quer dizer no plural. Isso, nengo kangola kinga lobi. Do jeito que você me libertou ontem, Akokangola nga lelo. também vai me libertar hoje. Akokangola nga Vai me lobi. libertar amanhã. Akokangola nga lobi wana. Akokangola nga ta lobi Vai wana. libertar também depois da manhã. Ata na année prochaine. Mesmo no ano que vem, Libertação ezozela ngai. a minha libertação está Non, non, liberada. nalinga loba na mutu moko. Eu quero falar para uma pessoa, Ata na 2020. mesmo no ano 2020, Délivrance ezozela nga. o livramento está me Po esperando. Nzambe na ngai. Porque o meu Deus, Akokangola nga kaka te. Ele só não vai me libertar Na maladi. na doença, Na kokangola mas nga. vai me libertar Na maladi. na doença, Na mbongo. no dinheiro, Na social na no nga. meu social, Na makambo nyonso. em tudo que é meu, Na libala na no nga. meu casamento, Na famille na na ngai. minha família, Pe soki liwa e eye. também se a morte vier, Ezaka moko ba makambo. também uma das coisas, À chaque problème, em todo problema, trouve sa délivrance. Ele vai me Oh, nalobi à libertar. chaque Olha problème, que em todo problema, trouve sa délivrance. Ele vai me libertar. Et il y a na gauche, Pode vir à e il y a na esquerda, droite. pode vir na il y a direita, la délivrance. mas haverá uma libertação. Soki eye na mwana, Se vier no filho, ekokangolama. também vai ter Soki eye na livramento. tata, Se vier no pai, ekokangolama. também vai ter Soki eye na livramento. mama, Se vier na mãe, ekokangolama. também vai ter Bisika livramento. nyonso ekouta. Em todo lugar que sair, Nzambe aza na badélivrance. Deus tem os seus libertamentos. Aza nango ebele Ele tem muitos mpo akangola biso. para que possa nos Oh, livrar. atoloti liwa. Mesmo que você sonhar a morte, Yebisa yango. fala para Ele, Mon Dieu, meu Deus, akokangola Ele nga. vai me libertar Na liwa. da morte. Soki eza maladi, Se for doença, yebisa maladi. fala para doença, Nzambe na nga meu Deus, akokangola nga. Ele vai me libertar Na maladi. na doença. Soki eza bagouvernement, Se for no governo, soki eza mbongo, se for dinheiro, soki eza situation nini, se for qualquer outra soki eza voyage, se for viagem, oyo ezolelisa yo, o que está te fazendo chorar, yebisa yango. fala para Ele Le Dieu que je sers, que o Deus que eu sirvo, aza Nzambe ya multi-délivrance. Ele é o Deus de multilivramento. Alléluia. Amém. Nazobanga te Eu não estou tendo medo, mpo nayebi Nzambe oyo. porque eu conheço esse Deus. Aza Nzambe Ele é o Deus ya badélivrance ebele. de muitos livramentos. Akodelivre nga na ndenge ebele. Ele vai me libertar em todas as situações. Yango David alobi, Por isso é que Davi falou, chaque jour todos os dias nazotonda ye. eu exalto a Non, Ele. non, non, nazotonda Eu ye. exalto a Ele. David alingi aloba nini? Davi queria falar o quê? Ata namoni eloko te lelo, Mesmo que eu não estou vendo nada hoje, nakotonda ye. mas eu vou exaltar a Ele. Ata nalobi lelo nakendaki nateki te, Mas mesmo que eu falar que hoje eu não vendi nada, namoni baclient baye te, eu vi que os clientes não vieram. makambo ngo ndenge nano esimbi As te, coisas parecem que não estão dando famille yango nano certo. ebongi te, As coisas não estão dando kolela yango certo. nano esili te. Esse choro ainda não terminou. Ngai lokola Dawidi Eu, como Davi, nakotatola eu ye vou exaltar a Ele chaque jour todos os dias. po délivrance na ye Porque o seu livramento ezokipe te. não tem a ver com nada. Nayebi kaka Eu sei apenas ekoya nango. que virá. Betela Nzambe maboko. Aplauda esse Deus. Oyo eza bapsaume ya délivrance. Esse é o salmo de livramento. Psaume 126. Salmo 126. Yoka ndenge mokomi akomi. Escuta como que o escritor escreveu. Okomona na épigraphe nango to na titre, hein? Você vai ver no seu título, Bakomi psaume de degré.
salmos de degraus. Escreveram salmos de degraus, como o pastor acabou de falar. Amém. Omunyango. Eza psaume yaba degré. São salmos de degraus. Makamunyo so bakoma kaone dakana batina nango. Todos que eles escrevem aí têm o seu significado. Psaume ya degré la kisinini. O salmo de degraus quer dizer o quê? Mutu akomango ayebanite. A pessoa que escreveu isso não conhecemos. Balingo lobanini ya. O que eles querem falar aqui? Donc tozana degré moko lelo. Temos um degrau hoje, O nzamba ko matsa biso degré musulobi. que Deus pode nos fazer subir o outro degrau amanhã. Na lingo comprendre Eu nga. quero que você me entenda. Psaume ya degré zanini. O salmo de degrau é o quê? Eza bato bakomi yango. São as pessoas que escreveram. Oyo bandima ke ndenge naza lelo na kozala lobi bongo te. Aqueles que creem que como eu sou hoje, amanhã não estarei assim. Donc na vie na ngai Na minha vida, nakomata ba degré. eu vou começar a subir os degraus. Yango bakoma psaume ya degré. Por isso é que eles escreveram salmos de degrau. Donc eza psaume moko mutu alingi koloba. É um salmo que a pessoa que quer falar Ngai na okufa boye te. que eu não vou morrer dessa Non, maneira. non, non, ngai na okufa boye te. Eu não morrerei assim. Ngai na komata. Eu vou subir. Yango babengi yango psaume ba degré. Por isso é que chamaram isso de salmos de Donc degrau. mutu azokoma ngo A pessoa que escrevia ayebi ke isso vie na ye eza na ba degré nango. sabe que a sua vida tem os seus degraus. Lelo naza na niveau oyo. Hoje eu estou nesse nível. Lelo naza na position oyo. Hoje eu estou nessa posição. Mais lobi position na ngai ko Mas changer. amanhã minha posição vai mudar. Mutu akoma ayebani te. A pessoa que escreveu isso nós não Mais babengi yango ba conhecemos. psaume ya ba degré. Mas escreveram isso, chamaram isso de salmos de degraus. Alobi nini awa? Falaram aqui o seguinte: Bible dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Natanya on a portugais. Bien alobi on a lingala. Tangu Yahweh, fala filha. quando Deus, Ayaki na bakangami ya Siona, ele veio com os presos de Sião, tozalaki lokola bato o bazalaki kolota. nós éramos como pessoas que estavam sonhando. Babengi yango lisusu psaume de captif. Chamaram isso de novo de salmos de Mais captivos. ezali psaume oyo ya délivrance pe. Mas também um salmo de livramento. Banani bazoloba makambo oyo. Quem são as pessoas que falavam essas coisas? Eza bana Israel. São os filhos de Israel. Bazoloba tango nzambe Eles falaram que quando Deus azongisaka bato na boumbu, fez voltar as pessoas da escravidão, tozalaki lokola bato bazolota. nós éramos como pessoas que estavam sonhando. Bazalaki lokola bato bazolota. Eles eram como pessoas que estavam sonhando. Boumbu yango ya nini? Escravidão de quê? Bana Israel bakenda ba boumbu. Os filhos de Israel foram a escravidão. Mais boumbu bazolobela awa, Mas a escravidão que a Bíblia nos diz ezalaki boumbu ya Babylone. era a escravidão da Babilônia. Peuple ya Israel azalaki na boumbu na O Babylone. povo de Israel estava na escravidão em Babilônia. Or na temps wana, Naquele tempo, mokonzi ya Babylone o chefe da Babilônia azalaki l'homme le plus puissant du monde. era o homem mais poderoso do mundo. Moto akokende kobimisa na Babylone aza te. A pessoa que podia tirar você da Babilônia não existia. Ata osangisi bamampinga, Mesmo que você fazer juntar os chefes, os soldados, okozala kaka na prison wana. você estará sempre naquele Donc cativeiro. ntango Israel azalaki na prison, Quando Israel estava em cativeiro, na mutu na ye na cabeça dele eza prison perpétuelle. é uma prisão perpétua. Nakobima lisusu awa te. Não, Tokobima lisusu awa te. não vamos sair de novo aqui. Tokangami libela. Vamos ser presos aqui. Bana Israel Os filhos de Israel bavandi na boumbu ficaram lá nessa na escravidão, kati ya Babylone. dentro da Babilônia. Bakomisi bango kopesa bango bakutimi ya Babylone, Começaram a dar para eles os costumes da Babilônia, bilei ya Babylone, a comida da Babilônia, binzambi-zambi ya Babylone. os deuses da Donc Babilônia. soki bakangi yo, Mas se você for preso, bakotisi yo na vi na bango te colocarem na vida deles, mpo obima lisusu te. para você não sair mais. Israel Israel, a se conformer, ele se conformou, a comprendre ka kobima te. ele entendeu que não vai conseguir sair. Na temps wana Israel azalaki na armée te. Naquele tempo Israel não tinha armas, Exército não tinha exército. nani akobimisa yo? Quem vai te fazer Donc sair? ti bavanda wana Do jeito que eles estavam morando balobi lá, tokufa kaka falaram que nós vamos morrer aqui. ndenge moto moko akanisaka. Do jeito que uma pessoa pensa. Vi na nga ndenge namoni A minha vida, como eu estou enxergando, nasukeli kaka boye, eu termino assim. nakotalela kaka bato mosusu, Apenas vou olhar para outras pessoas. naya kaka koakompagne Eu bato, só vim apenas acompanhar a eles. nasepela kaka na bavia ya bato Eu vou mosusu. me alegrar com a vida das outras pessoas. Yanga ye kobonga mokolo nini? O meu vai dar certo quando? Ozoyeba ndenge akobima te. Você não está sabendo
de maneira vai sair. Oza na Babylone moko spirituel. Você está numa Babilônia espiritual. Nakozwa mbongo wapi? Como é que eu vou conseguir dinheiro? Nakozwa capital wapi? Como é que eu vou ter um capital? Tata kufa. O meu pai já faleceu. Mama aza na mbongo te. Minha mãe não tem dinheiro. Yaya kokosunga nga A te. minha irmã não consegue me Mobali yebi ajudar. ndenge kolongola ngai te. O meu marido não sabe como me tirar. Nakobima na bowumbu oyo ndenge nini? Como é que eu vou sair desse cativeiro? Israel azalaki na situation oyo. Israel também estava nessa situação. Ayebi te tokolongwa ndenge nini? Eles não sabem como é que vamos sair Tokangami daqui. libela. Estamos presos aqui para Toza na sempre. prison libela. Estamos presos para sempre. Tomesana na vi oyo. Vamos nos acostumar com essa vida. Nzoka nde Afinal de contas, Yahweh na lola. Deus do céu, Ata na Babylone. mesmo na Soki Babilônia, alobi aya. se ele falar que vai vir, Ni le roi de Babylone. ele é o rei da Babilônia, Ni le général de ele é o Babylone. general da Ni Babilônia, bampinga ya Babylone. nem os papinhos da Babilônia Ekoki koarrete yo. não pode prender. Yango Esaïe alobaki. Por isso é que Isaías falou o seguinte: Operando eu. só que a Sali, Que impedirá? nani Soki akoimpedir. nzambe alingi asala. Se Deus quiser operar, Nani akopekisa ye? quem impedirá? Eza na moto moko te. Não tem ninguém, Eza na roi te. não tem rei. Bible elobi. A minha Bíblia me Tangu diz, bazongaki. quando eles voltaram, Bamoniaki ondire ndoto. eles viram isso como se fosse um sonho. Eza na makambo so esalamaka na vi na yo. E outras coisas têm acontecido na sua vida. Ozotala olobi oyo nga to nga te. Você está enxergando, está se perguntando, será que sou eu? Olobi ou tika na não? simba soki ezanga Você mpenza. fala, deixa eu segurar para ver se Tika na sou eu. mifina nayeba soki ezanga. Deixa eu me tocar para ver se sou eu. Bana Israeli balobi. Os filhos de Israel Ezalaki falaram, lokola ndoto. era como se fosse um sonho. Tangu tobimaki kuna. Quando nós saímos de lá, Na bandoto na bango nyonso. porque em todos os seus sonhos, Balotaki te bakobima. eles não sonharam que iriam sair. Nalingi nalobela ndoto na deux sens. Eu quero falar esse sonho em dois sentidos. Eza ndenge nini? É o quê? Balingi koloba nini? O que é que eles querem falar? Donc tokobimaka jamais. Querem falar que nós jamais sairemos Po tobima bazodute na bango kutu na puissance. Eles estavam duvidando dos poderes. Bazolinga bayebisa bato nini? Eles queriam falar o que para as Na pessoas? situation tozalaki nango Na situação que nós nos encontrávamos, ezalaki impossible. era impossível. Yango makambo tozomona oyo Por isso é que as coisas que nós estamos vendo eza hoje nango vérité te te ezalaka lola ndoto. não é verdadeiro, é como se fosse um sonho. Soka impossibilité Afinal de contas, impossibilidade, ezalaka nango epa nzambe te. isso não existe para Deus. Yesu oyo biso tosalelaka Esse Jesus que nós estamos operando aza Yesu ya toutes les é possibilités. Deus, é Jesus de todas as possibilidades. Bango bazoloba boye Eles falaram o seguinte: mpo na biso para nós, ezalaki lokola ndoto. é como se fosse um sonho. Badelivrance okozwa na vi na yo Os livramentos que você vai receber na sua vida ozala lokola Paul na Silas. vai ser como Paulo e Silas. Bashene ekatani me bazoyeba As te. correntes quebraram, mas eles não Nani sabiam. akati chaîne oyo Quem cortou essa corrente? bamoni ye te ntango aye Eles não viram quando veio. soda alobi O soldado chegou e falou: boboma ngai te não me matem. babi tokoboma yo te Falaram que não vamos te mpona matar. biso toyebi moto akati bashene Porque te nós também não conhecemos, não sabemos quem cortou a bautaki corrente. na prison ya se Ele estava na prisão do ndenge cativeiro. bazomata Do jeito que eles subiam, na bango moko bazoyeba te. mesmo eles também não sabiam. Bible elobi na A nga minha Bíblia me diz: bakangi Pierre na prison o Pedro estava na prisão, me Pierre ayeba te. mas o Pedro não sabia. Moto moko asimbi ye na loboko Uma pessoa segurou ele na mão, bashene ekwei as correntes caíam. azobima na Pierre. Ele andava, saía com Pierre Pedro. azolota O Pedro sonhava, azobima na Pierre. saía com Pedro. ezalaka ndoto Era apenas um azobima na sonho. Pierre. Ele andava com Pedro. ezalaka ndoto Apenas um sonho. azobima na Pierre. Andava com Pedro. ezalaka Era ndoto apenas um sonho. ntango akomi libanda Quando chegou lá fora, ayebisi Pierre falou pro Pedro: kende na yo. vai embora. Pierre atali O Pedro olhou. abi naolota Ele falou que eu estou me sonhando. naokende kaka Eu vou. délivrance na yo Seu livramento. okotuna mpe bato Você bakotuna vai perguntar às no pessoas: no oyo eza nga to eza nga te será que esse sou eu ou eske não? ngai yo to nga Será te que sou eu ou não? eske nabimi to nabimi Será te que eu saí ou não? Pierre abimi O Pedro saiu. akomi mpo badisciple Chegou até os discípulos. babande kobondela mpo akangolama Eles oravam para que ele seja liberto. me ntango bamoni ye Mas quando viram balobi te ele, eza ye te falaram que não é ele. eza ange na ye É o anjo dele. omoni bato bosambela na As bango pessoas que vocês estão orando com bakomona ele, yo mpenza eles vão te babi ver. te eza ye te Falar, não é ele. akokana na É ye parecido te com eza ele. ye te Não é ele. po ezala ndeko na ye Pode ser o irmão non non dele. eza mpenza ye Mas é ele parce que na mesmo. prison wana Porque naquela prisão, nzambe akei
Ayi. Deus foi, Azui na prison. com ele na prisão, Abimisi na prison. saiu com ele da prisão. Bango bazokanisa na prison. Eles pensavam que estava na Zokane prisão. Nzambe na Israel. Afinal de contas que Deus de Israel Asa délivrer ye. já libertou ele, Abimisi ye. já tirou ele. Même na maboko ya Nabucodonosor. Mesmo nas mãos do Nabucodonosor, Nani na yebisa eu quero yo. te falar, Il va t'enlever. ele vai te Même na retirar. maboko ya bandoki ya Mesmo famille. nas mãos dos bruxos da Nani na família, yebisa eu yo. quero te falar, Akobimisa ele yo. vai te fazer Même na tirar. monoko ya bandoki ya Mesmo Rio. nas mãos dos bruxos do Okobala, Rio, okobala, você vai okobala. casar, você vai ter filhos. Alléluia. Amém. Batu bakotuna. As pessoas vão perguntar, Tala na via bato mosusu. na vida de outras pessoas, Makamusi eza lokola ndoto. outras coisas é como se fosse um sonho. Balobi tobaneki kokanisa tozolota. Eles falaram que nós estávamos pensando que estamos sonhando. Deuxième ndoto eza nini? O segundo sonho é o quê? Eza mutu moko É uma pessoa, alotaka likambo moko. ele tem sonhado algo, Me mokolo moko likambo oyo ekokisami. mas um dia esse algo se cumpriu. Tika napesa témoignage moko. Deixa eu te dar um testemunho. Nazalaka na Luanda na Angola. Eu estava em Luanda, em Angola, Na ndako ya noko na ngai. na casa do meu tio. Nalalaka na etoko. Eu dormia numa esteira. Mokolo moko sikoyo naloti nake Europe. Num dia eu sonhei que fui para a Europa. Nazotambola na Europe. Eu andava na Europa. Nazomona bandako wana na Europe. Eu vi aquelas casas da Europa. Ntango nalamuki. Quando eu acordei, Natie bonoki etoko ete kwa. eu fiz isso, eu senti que a esteira gritou, fez aquele barulho. Nalamuka na kanda. Eu acordei com raiva, com Nga namoni nervos. poto. Eu vi a Europa, Me nazongi na etoko. mas eu voltei para a esteira. Bien-aimé, esalanga pasi. Bem amado, isso me doeu Nalamuka muito. motema ezoswa ifale Eu natikala na acordei, o ndoto. meu coração doeu, era necessário eu ficar naquele Nabi sonho. ifale natikala na ndoto. Eu falei, era necessário eu ficar naquele sonho. Nazongi lisusu na nkwala Nzambe. Voltei de Nazongi na novo nkwala. nessa esteira, meu Deus. Nalamuka na pasi na motema. Eu acordei com dor no meu coração. Moto moko akondima mosusu akondima te. Outras pessoas podem aceitar, as outras não. Mokolo nakoma na France. No dia que eu cheguei na Première fois França, nakoma na Portugal. primeiro eu cheguei em Portugal, Makambo namona na ndoto etoko namona yango. as coisas que eu vi no sonho, lá também eu vi essa esteira. Omoni bandako na bandako mona wana. Aquelas casas que eu via lá, Ona lota wana. aquilo que eu sonhei. Nazotuna me ona mona yango wapi? Aí eu comecei a me perguntar onde é que eu vi Una yebeli yango wapi? essa casa eu conhecia onde? Na etoko. Naquela esteira. Alléluia. Amém. Tokomi na Lyon. Chegamos em Lyon. Nazoyebisa mwasi na nga. Eu falei para minha Ba place esposa, ondire namona yango quelque part. esses lugares parece que eu vi em algum lugar. Namona yango na bandoto. Eu vi isso no sonho. Nzoka nde makambo ya ndoto. Afinal de contas, as coisas do sonho Elataka nzoto. também se reveste no corpo. Mwasi na nga aza témoin. A minha esposa é testemunha. Soki touti shop. Quando a gente saía do shopping, Na leo mwana moke. com o Leo, nosso bebê era Toye pequeno na ainda. place batiaka mituka. Chegávamos onde se colocava a viatura no estacionamento. Toluka kombi tozonga brage. Nós estávamos procurando uma van para poder voltar para o Omona Brasil. na simi musapi na nga boye. Aí eu pegava o meu dedo, Nazofina lokola mutuka eza wana tek. eu apertava como se a viatura estivesse aí, apertava Tek. como se fosse um alarme. abisinga pai ozala bandoto Aí ela falava, pai, você tem muitos sonhos. aza témoin azali awa abi pai ozalaka na bandoto Ela falou, pai, você tem muitos sonhos. nayebise mokolo mosusu tokobima na shop Aí eu falei para ela que um Eu dia usava vamos musapi sair te, do usava na shopping. fongola. Não vai ser pelo dedo, mas sim pela ezalaka bandoto Era apenas sonho. me lelo soki tobimi na shop Mas hoje, quando a gente sai do shopping, ere moko kalebi moto abetaka yango às tek vezes o Caleb que toca aquele alarme. Tek, tek. O alarme da abertura do ezalaka na oka ndoto Era apenas um sonho. soka nde un jour Afinal de contas que um dia ekolata nzoto vai se revestir no ekolata corpo. nzoto Vestir no corpo. ekolata nzoto No corpo. ekolata nzoto Vestir no corpo. bato ebele balota Muitas pessoas sonharam. bayebaki te kosalama ndenge nini Eles não sabiam de que maneira vai ser nzoka feito. makambo ya nzambe As coisas de Deus eza makambo ya temps são coisas do tempo. nalingi napusana mpo naloba yango tika napusana mpo naloba Deixa eu me aproximar mais para poder falar. verset 2 Versículo 2. bible elobi boye A Bíblia diz o seguinte: alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Monoko na biso a nossa boca etondaki na esengo. se tornou, se encheu de Siko alegria. nasepeli na place wana po yo comprendre yango Eu te. me alegrei naquela parte, só que você não entendeu. Bible elobi bato ya mboka nde bande koloba.
A Bíblia nos diz que as pessoas da aldeia são eles que falavam. Nkolo asalela bango makambo ya minene. O Senhor fez para eles grandes coisas. Ah, na inayebisa mutu moko. Eu quero falar para uma pessoa. Oyebi vi na yo, hein? A sua vida. Bato musu batikala na Congo babeta ya lisolo na yo. As pessoas que ficaram lá no Congo, às vezes eles Bamusu batikala na Angola batala babeta ya lisolo na yo. estão na Angola, às vezes falam a história da sua vida. Iye pena nzamba sunga ye, hein? Ele, Deus o ajudou. Biso toluka visa tozwa Nós te. procuramos o visto, não Iye pena conseguimos. nzamba sunga ye, hein? Ele, Deus o ajudou. Kitoko te mabala. Kitoko te mabala. Não é lindo, mas ele casou. Iye pena nzamba sunga ye, Ele, hein? Deus o ajudou. Ndenge kutaswela mbongo na vi. Do jeito que ele recebeu dinheiro na vida. Iye pena nzamba sunga ye, Ele hein? mesmo, Deus o Atangi classe ajudou. mingi te mazwi boye. Ele não fez muita coisa, mas ele conseguiu Masolo ir. ya banation. As conversas da nação. Eza bato mosu nde baloba siri yo. São outras pessoas que estão falando acerca de você. Ere moso batongo esala mwa zekezeke. Outras vezes quando estão te fofocando, Oh, tu faz bem. nenayebisa mutu motika bato batongaka yo. Deixa que as pessoas te fofocam. Ce sont les conversations des nations. São conversação da nação. Tika bango nde baloba. Deixa eles falarem. Batali penza balobi. Olharam e falaram. Kiki oyo pe. Asali nini? Tika bango A baloba. pessoa, o que ela Po- fez? Bango Tem nde que po baloba falar. siri yo. Ela tem que falar acerca de Bible você. lobi. A Bíblia On diz. disait parmi les nations. On disait parmi les nations. Deixa eles falar acerca Babandeki koloba kuna na bato ya mboka. Eles falaram acerca da nação. Tika na expliquer awa. Deixa eu te explicar aqui. Bato ya mboka oyo bazoloba wa. É que essas pessoas da aldeia falavam. Eza Israel te. Não era Israel. Bato ya Moab bazotala. As pessoas de Moab olhavam. Bato ya Egypte As bazotala. pessoas do Egito olhavam. Balobi Falaram, ei, na Babilone babimi. em Babilônia conseguiram Antuka sair. nzambe na bango aza monene. Deus deles é grande. Eza bato ya Israel te mutu bazoloba. Não eram as pessoas de Israel que estavam falando. Posoko moni mona Israel aotonga Israel seka Israel te. Se você vê o filho de Israel fofocando Israel, porque não é filho de Israel. Posoko azalaki israelita solo. Se você seguir um israelita verdadeiro, Ya kosepela mpo bakangolami ensemble. ele vai se alegrar porque ele foi liberto pelo Deus. Bato bazoloba eza bato ya banation. As pessoas estão falando, eram as pessoas da nação. Balobi boye. Eles falaram o seguinte: Nzambe na bango. o Deus deles, Nasepelaka na bato ya nation. eu me alegro com as pessoas da nação. Bato yango na pluriel. Eles colocaram isso no plural. Asaleli bango. O que fez para Makambo ya eles minene. grandes coisas. Nzambe na O yo. seu Deus, Nzambe na Bethesda. Deus de Betesda, Akosalela yo. vai te fazer Makambo ya minene. grandes coisas. Abi l'éternel ye mutu asaleli bango makambo minene. Falaram que o Senhor é que fez grandes coisas. Après sikoyo. Depois disso, Bango moko mpe balobi. eles também falaram: L'éternel nkolo yawe nosso Deus, asaleli biso. Deus fez grandes coisas. Makambo minene. Grandes coisas. Na oyo bato bazoloba. Com aquilo que as pessoas falavam, Nga moko mpe na kotatola yango. eu também vou Donc testemunhar. ata banguna bayebi te. Mesmo que os inimigos não sabem, Ata bayebi. mesmo que eles Mpe sabem, nga moko mpe nayebi. mas eu também sei Ke nzambe na que nga o meu Deus asalela nga tem o que tem feito. makambo ya minene. Meu Deus fez grandes Bamakambo na coisas. mona na bandoto. As coisas que eu vi nos sonhos, Atiango na maboko na ngai. ele colocou nas minhas Abizwa mãos. simbango. Ele falou: segura, pega. Makambo bande kotalela bato mosusu. As coisas que eu via para as outras pessoas, Omona batiango pembeni na yo. às vezes colocaram do seu lado. Oyebi ntango tokutanaka na bato totala na batv kala. Quando a gente se encontra com as pessoas que nós vimos antigamente na TV, Tondo otala bango na tv ozolulela vi na ye. víamos isso na TV, a gente gostava das vidas deles. Omona so totala bato totala bango na tv. Aí olhávamos para essas Na pessoas babande na video. TV, nos vídeos. Siko so bokuta ye na bango boye Agora, lelo. quando você se encontra com ele, Azoloba no na respect nyonso. ele está falando contigo com todo Na respeito. sa motema na biyo nalulela vino lelo mpenza osali boye. No fundo do Aleluia. meu coração, eu falava: eu já gostava da sua vida, hoje você está do meu lado. Oyebi oke place moko okikuta bato oyo otala kala. Você vai num lugar, você encontra as pessoas que você já olhou há muito tempo. Azoloba oyo nde pasteur onayokaka. Aí ele vai falar: você é o pastor que eu ouço. So na sa motema na biyo boyokaka nga nzoka. Aí dentro do meu coração eu falo: você também tem me escutado. Nga natala yo Eu nayoka yo nzoka yo boyokaka nga. já te olhei, já te vi, já te escutei, você também Si tem me c'est comme escutado. à neuf, si c'est comme à neuf. O 6 se torna novo. Soki nzambe alingalu adelivre yo. Se Deus quer te libertar, Makambo olula kala. as coisas que você já gostou, Okolulela ngo lisusu te apo. você ainda vai continuar Po gostando. ekokoma epa na yo. Porque vai chegar nas suas mãos. Nayebisaka bato boye. Eu tenho falado o seguinte para as pessoas: Bamasolo mosusu ya vie. as outras conversas da vida Eza baégyptien oyo tobanda komona.
São egípcios que a gente badinda na mai, badinda na mai. Eles se afogaram nas águas. Tokomona ngoli susu te. Isso já não vamos ver mais. Tokomona bangoli susu te. Não veremos eles de novo. Ye mutazo tatola awa peuple ya Israël. Ele está testemunhar aqui o povo de Israel. Alobi nkolo Yahweh. Falou, Senhor, Asali biso makambo minene. Ele nos fez grandes coisas. Verset 4 poto silisa. Alobi l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Yahweh ayena bato nyoso bakanganaki. Falou que o Senhor veio com todas as pessoas que estavam no cativo. Como as águas do sul. Na português bongo. Lokola mai ya sud. Como as águas do sul. Yango la lingaka Bible po kotanga kaka boye to tiki yango lukotanga ngo otangulula oyekola ngo bien. Por isso que eu amo a Bíblia. Entenda, tenta ler, estudar para que você possa aprender também. Alobi Yahweh akangoli biso. Falou que Deus nos libertou. Lokola mai ya sud to les ruisseaux du midi. Como as águas do sul. Mai ya sud yango takini. Quem são essas águas do sul? Po aloba likamboa. Para que ele possa falar essas coisas. Bible lobi boy. A Bíblia diz o seguinte: Mai oya sud to les ruisseaux du midi. essas águas do sul Eza mai ezaki na sud ya Beersheba na kati ya Israël. era águas que estavam do sul da Basheba, dentro de Israel. Soki ete eye. Quando o verão chega, Mai wana ezaka lokola su mai te. essa água não se torna mais como se fosse Otambola na uma água. makolo katisi. Você vai andando a pé e atravessar, Po mai ekoma ya kokauka. porque essa água se torna uma água Donc seca. mai ya sud A água do sul eza mai oyo ekauka nango na ete. é uma água que é seca no verão. Soki moto aoleka na ete Se a pessoa está passando no verão, azoseka botala mai oyo está rindo, está falando, olha essas águas. ekoma nango zelo. E essa água se tornou uma areia, uma terra. Nzoka nde ezalaka na ete. Afinal de contas, isso é só no verão. Soki kaka printemps ebandi A primavera começar, mbula liboso ebandi a primeira chuva que cair, omoni mai wana ekauka aquela água que era seca, etondaka esali bainondation. isso enche e faz inundações. siko nafongolela yo yango. Agora eu vou te abrir aqui. Vi ya moto eza makambo ya saison. A vida da pessoa são coisas de sessão. omoni bokauki oyo naza nango oyo Essa seca que eu tenho eza kaka ete na olekisa. é o verão que eu estou passando. Alléluia. Bible elobi na ngai A Bíblia me diz, ntango bakangolaki biso quando nós fomos libertos, tozalaki lokola mai oyo ya sud wana. nós éramos como aquelas águas do sul. Toka mai ya sud Afinal de contas, as águas do sul ezalaka ya kokauka eram águas secas. na ete. No verão, soki kaka printemps ebandi se a primavera começar, mbula liboso a primeira chuva bainondation eye. começa a inundação. eza na bato mosusu Tem outras pessoas, baza bamai ya sud eles que receberam as águas do sul, koseka ye lelo não te. ria dele hoje. eza likambo ya saison. É uma coisa do tempo, eza likambo ya calendrier. coisa do calendário. yo nde oyebi te. Você não sabe. ete ezalaka éternel te. O verão não é eterno. verão eyaka O verão vem, matikaka nzela desu caminho deixa o caminho po printemps mpe ya. para que a primavera também venha. position eza nango lelo. A posição que você tem hoje, bokauki aza lelo a seca que você tem eza nango hoje, kaka ete. é um verão. ntango kaka ekofongwama Quando isso vai abrir, mbula na ye a chuva dele, epesaka inondation. isso tem dado non nayi nayebisa motu Eu moko quero falar para uma pessoa, eta tololoba bata no peito e nga fala, naza mai ya sud. eu sou a água do sul. temi na ngai ya lelo Meu tema de hoje, les ruisseaux du midi. o meu tema de hoje meu tema de hoje, les ruisseaux du midi, as águas do sul. Aleluia. amém. mai ya midi As águas do sul, ata omoni yango ekauka porque você vê que é uma água zela seca, kaka ata moke deixa, espera um tika tempo, te ekende. deixa o tempo me andar. mbula oyo ekobeta Mas a liboso primeira chuva que cair, mai na ye abimisaka a água que ele elekaka tira bamai oyo ya liboso ezalaki. é mais que as primeiras águas que po saem. lolenge mai ne etondaka Do jeito que aquelas águas fazem inundação, bato batangi bible balobi as pessoas que leram a Bíblia falaram, asalaka inondation. ele tem feito inundação. yango mona moto mosusu apambolama Por isso é que você vê que outras pessoas são me abençoadas. mokolo yo opambolama ndiko opambolami koleka. Mas no dia que você for abençoado, você vai ser abençoado mais de oyebi vez. mpo na nini Você vai oyo ozalaki mai ya sud porque você era água do ozalaki sul. ruisseau ya midi. Você era água do sul. oyebi mai ya sud Você sabe a água do sul. eza lokola joseph É como José. batali ye boye Olharam para ele, balobi aza mwana 11e na famille. falaram que ele é o 11º filho da família. ntango bozotala ndenge wana Quando vocês estão olhando isso, mpoka bozoyeba te afinal de
enquanto vocês não estão sabendo, aza inondation. ele é uma inundação. Aza yeboko ndenge aza wana. Ele é o único como ele se encontra aí. Ndenge azaka wana. Do jeito que ele está aí, Abombi bolamu ya mboka mobimba. ele guardou o bem de todo o país. Na ndako ya Jacob. Na casa de Jacó, 11e fils. o 11º filho, Epai ya Pharaon. diante do faraó, Le gouverneur de la provision. o governo da provisão, Esika naza sec lelo. no lugar onde se encontra seca Eza ba hoje, station à vie. é uma estação da vida. Le ruisseau du sud. As águas do sul Eza lokola David. é como se fosse o Davi. Ntango azobokola banyama. Quando ele cuidava as ovelhas, Aza na solo banyama. ele tinha aquele cheiro das ovelhas. Nzoka ndenge azobokola banyama. Mas do jeito que ele cuidava as ovelhas, Ekoti ezozele quelque part. o troféu, então o chapéu, a Couronne coroa. ezozele quelque A part. coroa estava esperando ele em algum lugar. Il est une inondation. Era uma inundação. Donc ntango nazolobela inondation Eu oyo. estou falando acerca dessa inundação. Eza lokola Ana. É como a Ana, Ntango azolela. quando ela chorava, Penina azochola. a Penina sorria Ayebaki dela. te. Ela não sabia. Na libumu ya A Ana. barriga da Ana, Aza na inondation. ela tinha uma inundação. Aza na premier Tinha o prophète. primeiro profeta, Sacrificateur. o Et sacrificador, puis juge na Israël. o rei de Israel. Mwana na ye abotami. O seu filho nasceu Avec triple korowa. com uma coroa, Ya misato nango. com tripla coroa. Bota na yo. Pode ter filho. Penina bota na yo. Penina teve filhos. Seka bokauki na ngai. Pode secar, pode rir a minha seca. Seka bokauki na nga. Pode sorrir da minha Mokolo nga seca. nakobota. Mas no dia que eu tiver Nakobota filho, eu Samuel. vou ter Samuel. Akozala juge. Ele vai ser juiz. Akozala Ele vai prophète. ser profeta. Akozala Ele sacrificateur. vai ser sacrificador. Les ruisseaux du sud. As águas do sul. Mayo ekauka wana. Aquelas águas secas. Mayo baseka wana. Aquelas águas que o povo O bato zombou. batiaki kate. Aquelas águas que as pessoas não deram O bato conta. bandimaki te. As pessoas não acreditaram. Eza lokola Esaú. É como Isaú. O papa pamboli te. Aquele que o pai não abençoou. Akemi luka na ndenge na ye. Fez tudo com as suas mãos. Na bokauki na ye. Na sua Me mokolo seca. azongaka. Mas no dia que ele voltou, Bakutani na David moto alipamboli. Pardon na Jacob. se encontrou com Jacó para receber a bênção. Jacob abengi ye. Jacó chamou ele. Mon Seigneur. Meu Senhor. Mon Seigneur. Meu Senhor. Na moto alibokauki. Eu, pessoa da Nakomi seca. nkolo ya bato bazwa biloko. Eu me tornei um chefe, então o avô da Nalingi naloba na ruisseau Eu moko. quero falar com uma água do sul. Eza lokola Yesu Kristo. Jesus Cristo. Abotami na etable na manjedora. Ele nasceu numa manjedoura, Esika moko bato batali. num lugar onde as pessoas enxergaram. Na ndako moko ya bien te. Numa casa ruim, numa casa Abotama na feia. ndako moko ezanga nango ntina. Ele nasceu numa casa sem vão, uma casa Ezalaki sem nango nada. kaka ete na vi na ye. Era um verão da sua vida. Soka nde ntango primavera ekoya. Afinal de contas que quando a primavera chegar, Badisiple batali. os discípulos olharam, Babi tomoni yo likolo. falaram que nós vimos você no céu. Koto oyo Eli. Nesse lado Elias, Kote Moïse. nesse lado Moisés, Na katikati. você no meio. Makambo ya katikati otika yango te. As coisas do meio você não deixou. Ata liboso profete. Mesmo diante do profeta, Yo na katikati. você no meio. Liboso miyibi. Diante dos Yo ladrões, na katikati. você no meio. Qui est cet homme d'humilié? Cadê as águas do sul? Nani yango nde moto oyo? Quem viu essa pessoa? Balobi boye. Falaram o seguinte: Tovanda na biso awa. vamos ficar aqui. Totikala awa. Vamos ficar aqui. Totalaga bino. Vamos apenas olhar para vocês. Mwana abotama na esika ezanga ntina. Essa pessoa que nasceu num lugar sem Lelo nada. oyo. Hoje, Bible na a nga. minha Bíblia, Bíblia na yo. a sua Bíblia, Elobi. nos fala. Avandi na loboko ya mobali ya tata. Ele está sentado à direita do Pai. Jean koti na révélation. O João teve uma Alobi revelação. namoni azokita na mpunda. Ele falou que eu vi ele descer do Na cavalo. mopende na ye. Na sua coxa. Na sua zongeli perna. awa. Eu começo aqui. Ntango abotamaka. Quando ele nasceu, Mopende bakoma te. Ntango abotamaka. quando ele nasceu, Mopende nde bakoma na sua te. perna não escreveu. Ntango azokola. Quando ele crescia, Na mopende bakomi na te. sua perna também não Ntango escreveu. azobikisa bamaladi. Quando ele salvava as Na doenças, mopende bakomi nas te. suas pernas também não escreveu. Ntango akei. Quando ele foi, Oh, printemps ye. ai, o texto chegou. Primavera ye. Primavera chegou. Jalobi namoni ye. O João falou que eu vi Na mopende na ye. na sua perna Bakoma. escrever Rei dos reis. Rei dos E Reis, Senhor do Senhor. Senhor dos Rei dos Reis, reis. Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Senhor dos Rei dos Reis, reis. Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Senhor dos Senhores.
Senhor. nalingina sakola na vina Eu yo quero profetizar na sua vida. lelo Hoje, oza mai wana ekauka se aquela água seca, lobi amanhã, mbula ebetela yo a chuva vai mbula ebetela yo Que a chuva mbula caia ebetela sobre yo você. Que a mbula chuva ebetela caia yo sobre você. mbula ebetela Que a yo chuva caia a favor de vocês. nalingi mutu moko Eu quero que uma pessoa okreye débordement que cria alguma coisa, inondation alguma inundação, bato bamona pena inondation as pessoas que possam enxergar essa inundação, bapambolamaka na bango me oyo ayeleki as pessoas são abençoadas, mas a bênção dele é mais. lelo eza délivrance ya vi moko Hoje é o livramento da sua vida. me nalobi boye Mas eu falo o seguinte, ngai leonard Kiki, nazali mai wana ya sud eu sou aquela água do sul. ezaka likambo ya saison É o momento do tempo. eza likambo ya saison É o momento telema do tokondela tempo. nzambe Levanta, vamos orar a Deus. nayebi te ntango mosu mbula ezoya ntango mosu mbula ezoya epai na yo Eu não sei, às vezes está vindo o sol para você. mbula ezoya ebeta Às vezes a chuva está vindo, está querendo cair. saison na yo yango oyo É a sua estação. ntango mosu station na yo yango oyo Às vezes é a sua estação. o nzambe alingi asala quelque chose na E vi na Deus yo quer fazer alguma coisa na sua vida. yebisa nzambe Fale para Deus. eza na badelivrance mosusu Tem outros livramentos. ezalaka individuel É individual. eza na badelivrance mosusu Tem outros livramentos. ezalaka collective É coletivo. nalingi oyebisa nzambe Eu quero que você fale para Deus. oyo ya collective tozwa na libota na ngai Aquele coletivo que eu possa receber para minha família. liwa elongwa na Que a libota morte saia da minha família. oyo yanga mpe individuel Que pesa o ngai meu yango. individual o Senhor me dá. bondela esika ozali Ora para Deus. bondela bondela Ora, ora.